Durante sessão do plenário da Câmara, diversos deputados prestaram solidariedade aos deputados Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto Silva, alvos de perseguição política no Supremo Tribunal Federal. A deputada Adriana Ventura apontou: o país está de pernas para o ar. A nossa democracia está massacrada. Vemos como a nossa Constituição está sendo pisoteada de maneira vergonhosa. Se um parlamentar não está resguardado para dizer o que precisa ser dito na tribuna, que país é este? Se um parlamentar não pode subir à tribuna para dizer o que acha errado, denunciar o que vê, denunciar as coisas que chegam até ele, é para isto que ele tem imunidade, para proteger a democracia. Se ele não tem essa autonomia, essa liberdade, essa independência, podemos assinar o atestado de que estamos no meio de uma ditadura. O deputado Fernando Rodolfo, por seu turno, defendeu o avanço dos projetos legislativos que limitam os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal, lembrando: se falar nesta tribuna resulta em investigação da Polícia Federal, resulta em intimação do Supremo Tribunal Federal, o STF está rasgando a Constituição por ignorar o instrumento da imunidade parlamentar. Falar nesta tribuna com receio de ser alvo de investigação não é algo de uma instituição que funciona. O deputado acrescentou: é inadmissível e inconcebível que a situação permaneça como está. O parlamentar vem a esta tribuna, fala o que ele acha que deve falar, amparado pelo instrumento da imunidade parlamentar, e no dia seguinte recebe uma intimação do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, dizendo que existe uma investigação aberta contra ele pelo simples fato de ter falado, de ter usado a tribuna desta Câmara. O deputado Coronel Meira teceu duras críticas ao delegadozinho da Polícia Federal, que promove inquéritos políticos a mando de Alexandre de Moraes, e disse: isso tem que ser passado a limpo, sim, e temos que enfrentar e resolver, porque isso não pode continuar. Acabou a democracia. No momento em que um parlamentar não pode exercer o seu direito de denunciar, de fiscalizar, é melhor fechar essa casa. Mas tenho certeza, tenho fé em Deus de que vamos vencer sim esta luta, esta guerra. O deputado Nicolas Ferreira lembrou que não há necessidade de novas leis, mas é preciso haver algum respeito à Constituição. Ele apontou: não vejo absolutamente nenhum tipo de pacificação ou de retomada da democracia, como este governo tanto promete. Ao contrário, só vejo perseguição daqueles que dizem algo que eles discordam. O deputado questionou a quem se pode recorrer e disse: é lamentável ver que juízes, que deveriam ter controle de constitucionalidade e dar o exemplo, tenham ferido a Constituição diariamente. O deputado Sanderson rejeitou a perseguição abjeta a parlamentares e disse: esta investigação, que foi instaurada contra o deputado Marcel Van Hatten, é um absurdo, é uma teratologia que nós parlamentares não podemos aceitar. Se um deputado federal ou um senador da República não tem liberdade para falar, para emitir suas opiniões e para votar, quer dizer que nós não estamos em uma democracia. Ou, se estamos numa democracia, esse tipo de abuso tem que ser contido. A deputada Bia Kicis questionou: uma população muda, calada, censurada, obviamente não tem voz e não tem vez. E o mesmo ocorre com um parlamentar que corre o risco de ser investigado pela Polícia Federal e pelo Supremo porque ousa subir a esta tribuna, conquistada com muitos votos, para expor o seu pensamento e o daqueles que ele representa. Um parlamentar que corre o risco de ser perseguido, investigado, quiçá condenado, quiçá até tornado inelegível. Não será essa a intenção daqueles que estão perseguindo exatamente os parlamentares de direita, conservadores e que são contra a corrupção?
A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos, tribunais de sessão e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, mandou confiscar a renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os três poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando fatos da política brasileira, cobrindo eventos dos três poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático do país não quer mostrar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Senhor presidente, gostaria somente de utilizar 1 minuto para poder me solidarizar com o nosso deputado Marcel Van Hatten e deputado também Cabo Gilberto, que por conta de uma perseguição, de mostrar a foto de um assessor do ministro Alexandre de Moraes, tem sido perseguido. O artigo 53 da Constituição Federal, ela precisa valer. Muitos, deputado Van Hatten, digam que precisamos tomar medidas. Basta cumprir a Constituição Federal que todas as medidas serão sanadas. O que precisa ser feito é, de fato, com que cada poder desta República esteja nos limites da Constituição e, de fato, busque um equilíbrio. Não vejo absolutamente nenhum tipo de pacificação ou de retomar a democracia como este governo tanto promete. Pelo contrário, só vejo perseguição àqueles que dizem algo que eles discordam e, mais uma vez, repito aqui e alerto a todos, o Poder Judiciário ele é o mais tirânico possível, porque não há quem a recorrer. Quem nós iremos recorrer? Van Hatten, Cabo Gilberto vai recorrer ao STF, que na verdade ele mesmo é aqueles que está extrapolando as suas competências constitucionais. Então, mais uma vez aqui deixo que a voz de Van Hatten, a voz de Cabo Gilberto, ela não está sozinha aqui nessa casa. E também não tenho dúvidas que os outros demais parlamentares, mesmo que discordantes do âmbito ideológico, eles estarão estando ao lado certo, quando nós nos posicionamos não pelas nossas prerrogativas, mas por todas as prerrogativas da Casa Legislativa que compõe aqui todo o Congresso. É lamentável ver que juízes que deveriam ter controle de constitucionalidade e dar o exemplo da Constituição têm aferido diariamente. Fica aqui todo o meu apoio a deputado Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto. Vocês são a voz do Brasil e Por gentileza, enquanto a deputada Adriana sobe ao púlpito, aqui também registrar nossa indignação a essa perseguição abjeta pela qual sofrem alguns deputados, alguns parlamentares, entre eles Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, entre outros, Cabo Gilberto Silva. O artigo 53 da Constituição Federal é muito claro, quando diz que a imunidade atinge a quaisquer falas, opiniões, votos praticados por deputados e senadores. Não tem margem para interpretação. Essa investigação que foi instaurada
contra Marcel Van Hatten é um absurdo, uma teratologia que nós parlamentares não podemos aceitar. Se um deputado federal, se um senador da República não tem liberdade para falar, para emitir suas opiniões, para votar, quer dizer que nós não estamos numa democracia. Ou se estamos numa democracia, esse tipo de abuso tem que ser contido. Então, minha solidariedade integral, meu amigo Marcel Van Hatten, conte conosco, e o parlamento precisa atuar firme e forte contra esse tipo de... O deputado Nicolas. Queria aqui hipotecar solidariedade exatamente aos nossos deputados federais, Marcel Van Hatten, Tem açúcar. Cabo Gilberto, que também, acabei de receber aqui, Nicolas, enfim, a todos que estão sendo perseguidos. E dizer, tá certo, a este delegadozinho de Polícia Federal e a todos que estão envolvidos, que a Polícia Federal, e estou ao lado de um grande policial federal que é ao meu lado, Polícia Federal, tá certo? Não pertence ao governo, pertence ao Estado. Pertence ao Estado. Então, e aqui na Câmara Federal, estamos unidos, todos os deputados federais. Mexeu com um, mexe exatamente com todos os homens de bem que foram eleitos pelo voto popular do povo brasileiro. E temos responsabilidade e coragem de enfrentar essa máfia. O nome é máfia, que está instalada na Polícia Federal hoje do nosso Brasil. Tem que ser passado a limpo, sim. E temos que enfrentar e resolver, porque não pode continuar. Acabou a democracia. Na hora que um parlamentar não pode exercer o seu direito de denunciar, de fiscalizar, é melhor fechar esta casa. É melhor fechar esta casa. Mas tenho certeza, tenho fé em Deus, que vamos vencer, sim, esta luta, esta guerra. Meu muito obrigado. Hoje nós temos alguns bons projetos nessa pauta, mas quero aqui concordar com o meu colega aqui de bancada, tanto do PL como do DF, o deputado Coronel Alberto Fraga, para dizer que realmente nós precisamos dos parlamentares aqui, presentes no plenário. Agora, não adianta nada nós termos os deputados presentes se os deputados não tiverem as suas prerrogativas. Nós queremos os deputados presentes para que possam atuar plenamente de acordo com o voto popular que concede, que outorga aos parlamentares a representação da população. Uma população muda, calada, censurada, obviamente não tem voz e não tem vez. Da mesma forma, um parlamentar que corre o risco de ser investigado pela Polícia Federal e pelo Supremo, porque ousa subir nessa tribuna, conquistada com muitos votos, ousa subir nessa tribuna para falar, expor o seu pensamento e daqueles que ele representa. Um parlamentar ser perseguido, investigado, quiçá condenado, senhor presidente, aqui mais 30 segundos aqui, senhor presidente, para concluir, quiçá até tornado inelegível. Não será essa a intenção daqueles que estão perseguindo exatamente os parlamentares de direita, conservadores e que são contra a corrupção? Esses mesmos contra a corrupção são aqueles a favor da transparência. Presidente, público que nos acompanha aí pela TV Câmara, senhor presidente, nós temos assistido nas últimas semanas a base governista nessa casa criticar muito o avanço de algumas matérias na CCJ que chamam de pacote anti-STF. Inclusive, o ministro Barroso chegou até a publicamente dizer que não se mexe em instituição que funciona. Mas, ora, as matérias que estão sendo analisadas na CCJ, elas visam justamente mexer numa instituição que não está funcionando como deveria funcionar. O que nós estamos assistindo nesse país, de uns tempos para cá, chega a ser absurdo a interferência que o Supremo Tribunal está fazendo nos outros poderes. Hoje mesmo nós tivemos conhecimento de que uma investigação foi aberta contra o deputado do meu partido, Cabo Gilberto, por ele ter feito uso desta tribuna aqui.
e falado o que ele imagina que tem que falar, que para ele é correto falar. Ontem nós vimos aqui o deputado Marcel também denunciar que está sendo alvo de uma investigação pela Polícia Federal por ter falado aqui nessa tribuna. Ora, se falar nessa tribuna resulta em investigação na Polícia Federal, resulta em intimação pelo Supremo Tribunal Federal, o STF está rasgando a Constituição porque ignora o instrumento da imunidade parlamentar. Falar nesta tribuna com receio de ser alvo de investigação não é algo de uma instituição que funciona. Então, por isso que a CCJ tem avançado nessas pautas. E eu queria aqui pontuar, por exemplo, a PEC 8, restringe decisões individuais de ministros da Corte que afrontam decisões colegiadas do Congresso ou uma decisão do Executivo. Onde é que isso é contra a Constituição? Ora, restringir decisões individuais de ministros, que são as chamadas decisões monocráticas, que afrontam decisões da Câmara, do Senado, ou até mesmo atos do Poder Executivo, antes de tudo, a gente precisa reconhecer que isso é uma interferência direta do Supremo Tribunal nos outros poderes constituídos. E essa PEC, em que momento está contra a Constituição? A PEC 28 trata de suspensão de medidas, a PEC 28 de 2024, que dá aval ao Congresso para anular liminares de ministros se considerarem que extrapolaram as competências do Supremo. Ou seja, em que momento essa matéria vai além do que se permite? Em que momento essa matéria é contrária à Constituição? Muito pelo contrário, ela visa restabelecer a ordem constitucional. Crime de responsabilidade. PL 4754 de 2016. O que é que diz o PL? Estabelece que ministros do Supremo podem responder por crime de responsabilidade se usurparem funções do Legislativo, invasões de prerrogativas. E, mais uma vez, nós estamos aqui diante de uma matéria, de um remédio legislativo que visa combater o avanço do Supremo Tribunal em decisões tomadas pelos outros poderes. E, por fim, o PL 658 de 2022, que trata da opinião política. Ou seja, o PL proíbe o magistrado de expressar opiniões sobre decisões e sentenças. Por exemplo, nós vimos aí recentemente o ministro do Supremo dizer: derrotamos o bolsonarismo. Isso é comportamento de um ministro do Supremo Tribunal Federal? Até onde vai o respeito ao devido processo legal? Quando ele se manifesta fora do devido processo legal, quando ele manifesta opinião política. Então, eu quero aqui dizer que, como membro da CCJ, como representante do meu partido na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa, eu votarei a favor de todas essas matérias, porque aqui não se trata de um pacote anti-STF, mas sim de um pacote pró-Constituição, pró-Congresso Nacional. E nós precisamos defender as nossas prerrogativas. Repito o que disse aqui no começo: é inadmissível, é inconcebível que a situação permaneça como está. Um parlamentar vem a essa tribuna, fala o que ele acha que deve falar, amparado no instrumento da imunidade parlamentar, e no dia seguinte recebe uma intimação do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, dizendo que tem uma investigação aberta contra ele pelo simples fato de ter falado, de ter usado a tribuna desta Câmara. Então fica aqui o meu registro, o meu reforço a essas pautas que estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça dessa casa. Senhor presidente, muito obrigado. Peço o registro aqui desse discurso na Voz do Brasil. Obrigada, presidente. Eu fui pego um pouco de surpresa, mas é um prazer estar aqui e ver Vossa Excelência aí na presidência, que, aliás, sempre muito nos honra. Mas o que eu venho, assim, eu acho que o grande assunto de hoje
é a harmonia, ou melhor, a desarmonia dos poderes. E esse é um tema recorrente que eu falo bastante. E nós tivemos a terrível surpresa de ver que um parlamentar desta casa, no caso o deputado Marcel Van Hatten, tudo bem, deputado Aliel, como vai? O deputado Marcel Van Hatten foi intimado pela Polícia Federal a depor. E a coisa triste aqui é que ele estava na tribuna. Foi por pronunciamento que ele fez na tribuna. Quer dizer, o país está de pernas para o ar. A gente vê a nossa democracia, como ela está massacrada. A gente vê como a nossa Constituição está sendo pisoteada de uma maneira vergonhosa. Porque se um parlamentar não tem o resguardo de falar o que precisa ser dito na tribuna, que país é esse? Se o parlamentar não pode subir aqui na tribuna, falar o que acha errado, denunciar o que vê, denunciar as coisas que chegam até ele, porque é para isso que ele tem imunidade, para proteger a democracia. Se ele não tem essa autonomia, essa liberdade, essa independência, a gente, eu acho que pode assinar o atestado que estamos no meio de uma ditadura. E os ditos protetores da nossa democracia, ou os que deveriam guardar a Constituição, que é, no caso, o Supremo Tribunal Federal, é aquele que está rasgando. Então eu fico pensando aqui, que tristeza ver o Supremo Tribunal Federal ativista. Que tristeza ver o Supremo Tribunal Federal com agenda própria. Isso realmente é lamentável. Ver um parlamentar aqui ser intimado para depor, querendo intimidá-lo, querendo cerceá-lo pelo que ele fala na tribuna, ainda mais denunciando um delegado que fez laudo forjado a mando de ministro do STF e envolveu inúmeras pessoas da Polícia Federal e outros policiais e outros juízes. É lamentável ver a máquina pública se prestando a esse papel. E a grande tristeza disso tudo é que o Supremo Tribunal Federal é aquele que deveria guardar a Constituição. E a tristeza maior, o nosso país que tem tanta corrupção, tanto crime do colarinho branco, a gente vê o Supremo Tribunal Federal soltar bandido e viva a bandidagem. A gente vê o Supremo Tribunal Federal, numas canetadinhas monocráticas, descondenar um monte de gente, soltar bandido, fazer o que quer. Agora, parlamentar que vem aqui denunciar, ele é intimado a depor. Em que mundo nós estamos? Então eu faço um apelo a todos os parlamentares dessa casa, que aqui não se trata de oposição, de direita, de esquerda. Eu acho que essa pauta da imunidade parlamentar, do parlamentar na tribuna ter o seu direito resguardado, é algo que todos os parlamentares desta casa têm que lutar. É algo que todos os parlamentares têm que se unir. Porque hoje pode ser um, amanhã é o outro. E eu fico assim realmente muito triste, porque coisas que a gente vê errado e a gente não tem aquele sentimento de justiça, né? Porque para mim, e falo isso, já falei isso inúmeras vezes aqui, eu já tive muito orgulho do Supremo Tribunal Federal, muito. Era aquela coisa, nossa, olha lá, justiça vai ser feita, pessoas sérias, pessoas que olham o bem comum, pessoas que trabalham por um país melhor. Quando a gente vê o que está acontecendo hoje, o uso do cargo e o uso do Supremo Tribunal Federal para fazer perseguição política de opositores é algo que dói na alma. Então eu faço um apelo aqui, principalmente para o ministro Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Não joga a nossa democracia na lama, ministro Barroso. Por favor, é um apelo que eu faço. Não deixe que a nossa democracia seja massacrada desse jeito. Né? A gente não pode viver numa ditadura. Estamos vivendo numa ditadura. Estamos vivendo dentro dessa perseguição política. Eu quero ter a liberdade. Aqui, acho que todo parlamentar que está aqui é a população brasileira que a gente representa. Nós não podemos ser intimados, calados.
né? Principalmente quando a gente está aqui representando o povo brasileiro. Aqui é a casa do povo. E a Constituição não está sendo respeitada. Não está sendo respeitada em nada, aliás. Não está sendo respeitada quando a gente vê que o grande guardião da Constituição se presta a papel de perseguir parlamentares, perseguir opositores, fingindo que defendem democracia. Então, esse órgão tão importante para a nossa democracia está transformando o país numa grande ditadura e no grande país da impunidade, porque só vemos criminosos soltos, multas bilionárias sendo condenadas, favores que são prestados aqui e ali, com sentenças anulando multas, descondenando réus confessos. Isso é muito grave. E ultimamente, eu tenho tido, sim, muita tristeza e muita vergonha de ver um Supremo Tribunal Federal, que eu já tive muito orgulho, se prestar a esse papel. Então eu faço esse apelo aqui ao ministro Barroso e dou assim minha total solidariedade ao deputado Marcel Van Hatten, que com a sua coragem ele vem aqui e denuncia atos autoritários, não só do ministro Alexandre de Moraes, como os abusos de poder monocráticos do ministro Toffoli e outras barbaridades. Então, eu faço esse apelo para que os que ainda têm alguma intenção de defender a Constituição, que o faça. Agora, o outro assunto, presidente, que eu quero trazer aqui também, que eu acho extremamente importante, é falar de alguns projetos que ficaram parados e nunca mais foram falados aqui, né? Que é o projeto, eu estou vendo aqui o deputado Aliel, que nós trabalhamos juntos na PEC da segunda instância, e eu fiquei pensando, por que esse país ele é tão... Por que esse país ele tem tanta impunidade, né? Por que o Brasil é o país da impunidade? E a gente vê que dois pilares que poderiam dar sustentação para o combate à corrupção, para a transparência e para a impunidade que nós vivemos, são dois projetos que ficaram engavetados aqui. Um é a PEC 333, do fim do foro privilegiado, que, aliás, é o que faz, talvez, muitos parlamentares se sujeitarem, se submeterem e serem reféns, principalmente no Senado, serem reféns do Supremo Tribunal Federal, né? O foro privilegiado. E o outro projeto é o projeto da prisão após condenação em segunda instância, né? Que é um projeto realmente que... realmente teria e traria para todo cidadão brasileiro aquela sensação que a justiça está sendo cumprida. Porque você vê gente roubando, metendo a mão no dinheiro do cidadão. Você vê um monte de desvio ser feito em secretarias Brasil afora, de todos os tipos, desvio, roubo de emenda parlamentar, venda de emenda parlamentar, compra de voto em eleições. A gente vê tanta barbaridade, mas a gente vê tanta barbaridade e a gente fala assim, gente, mas ninguém vai punir isso? Todo mundo sai ileso? Os bonitões sempre ficam bem, felizes, roubando, metendo a mão e nada acontece. Então, se a gente conseguisse pelo menos ter a prisão após condenação em segunda instância, onde a gente não deixasse tanto bandido solto, isso já seria um grande avanço. Então é isso, presidente, que eu queria falar. Eu agradeço assim o tempo dado, assim a esse meu desabafo, a realmente essa minha indignação de ver ministro do Supremo Tribunal Federal perseguir parlamentar porque é opositor ao governo, não resguardar a imunidade e passar por cima daquele artigo 53. A gente vê o uso da máquina pública que está sendo usado não para ir contra bandido, contra o que é errado, contra corruptos, mas a gente vê o uso da máquina pública para ser usado para reprimir, para calar, para colocar mordaça até em parlamentares, e que dirá no cidadão comum. E a gente tem visto isso também com a imprensa. A imprensa tem sido calada, tem sido ameaçada,
Estão cortando verba. Essa é uma política que eu tenho vergonha. Essa é uma política que eu realmente fico pensando no que a gente está fazendo aqui. Porque do jeito que as coisas estão acontecendo, a gente tem que repensar qual que é o papel dessa casa, né? E dito isso, presidente, mais uma vez, eu não quero viver numa ditadura. E nós estamos vivendo numa ditadura. Porque um país que persegue parlamentares, cala a imprensa e persegue e tem presos políticos, não é uma democracia. Então, este é o meu protesto, não a ditadura. Brasil, um país democrático e que tenha liberdade. Obrigada, presidente.